Boa noite, doutor Gerardo, tudo bem? Boa noite, Érico. Boa noite, doutora Andressa, tudo jóia? Boa noite, tudo bom? Estamos retomando aqui, né, o nosso podcast do Psique Mais. Tivemos um longo tempo parado devido à pandemia, com todas as medidas cautelosas possíveis. Estamos aqui, temos o prazer em receber a nossa convidada de hoje. De antemão, que a gente pediu para ela vir, ela aceitou, topou, a gente estava debatendo ideias. É um prazer te receber aqui. Obrigado primeiro pela sua disponibilidade, de ter aceito esse convite para bater esse papo com a gente. Doutor Érico, doutor Gerardo, prazer aí complementar um pouquinho aí do canal de vocês, estão de parabéns. É isso que a gente precisa, né? Informação, jogo rápido, fazer uma coisa legal aí com o pessoal. Exatamente. Doutor Gerardo, boa noite. Quanto tempo? Boa noite, Érico. Quanto tempo, né? Como se a gente não se falasse todo dia. Quase não. Então, mas é isso aí, é um prazer a gente estar retomando aqui o nosso programa, né? Nossos podcasts, tentando sempre passar informação de qualidade, de uma maneira assim mais descontraída, de uma maneira mais tranquila, tá? E aí, como sempre, né, a gente vai começar, um grande prazer também, a doutora Andressa, a presença dela aqui, abrilhantando o nosso podcast. Andressa, eu já gostaria de passar a palavra para você, então falando um pouco sobre você, sobre a sua formação, o que você tem feito, como está a sua vida aí de neurologista. Fala, joia. Eu fiz faculdade de medicina em Catanduva, né? Minha formação é de lá, na FAMECA, hoje conhecida como Unifipa. Depois de me formar médica, eu fiz especialização em neurologia, na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. E fiz também um R4, em neurofisiologia, mais voltado para a parte do eletroencefalograma, pacientes com epilepsia, né? E desde a minha formação na faculdade, até um pouquinho dentro de casa, né, por meu pai ser neurologista também, ser cefaliatra, eu sempre tive muito contato com a cefaleia. Então, hoje o meu foco, né, tanto do consultório, iniciativa privada, quanto no hospital de base, é o atendimento do paciente com cefaleia. Então, hoje você trabalha no hospital de base também? Sim, eu sou preceptora da neurologia, né? Passo com os internos também da FAMERP e os residentes, né? Da neurologia e também de outras áreas, porque em algum momento, durante 15 dias, um mês, a gente recebe muitos residentes de outras áreas. Então, residente da psiquiatria, acupuntura, fisiatria, clínica médica. Então, também tem essa abordagem multidisciplinar, bem bacana. Perfeito. Legal, né? Inclusive, foi interessante a doutora ter falado, foi um dos temas que nós abrimos uma caixinha de perguntas, né? Boas perguntas que nos fizeram. Uma delas era essa interface, né, entre a psiquiatria e a neurologia. A gente sabe que cada vez mais essa interface é importante no âmbito hospitalar. Nós fazemos, eu também sou preceptor da FAMERP, nós fazemos a interconsulta. Então, muitas vezes, nós temos que estar por dentro dos assuntos da neurologia e vocês da psiquiatria. Isso eu acho que é enriquecedor para nós mesmos e para os pacientes, né? Qual que é a prevalência dos transtornos da psiquiatria na neurologia que você mais vê? Dentro, né, se a gente pegar assim, neurologia e falar mais específico da cefaleia, pelo menos 30% dos pacientes que têm cefaleia, né, pelo menos, tem algum transtorno psiquiátrico associado. Muita coisa, né? É bastante coisa. E dentre esses transtornos, os mais comuns são ansiedade, depressão e os transtornos de humor. Tá? Esses são os mais prevalentes. Então, é importante você estar atento a isso, porque muitas vezes você usa ótimas terapêuticas. Então, assim, muitas vezes a gente usa ótimas medicações, o paciente está aderente ao tratamento, porém você não tem aquela resposta desejada. Então, você tem que tratar a condição comórbida, né? Porque se você não tratar essa condição comórbida, muitas vezes você não vai ter a resposta terapêutica, não vai ter o resultado desejado. Perfeito. E é importante, assim, até alguns medicamentos da psiquiatria servem para a questão da cefaleia, né? Mas é importante tratar essa comorbidade, porque se você só focar na cefaleia, talvez o transtorno ansioso fica proeminente. Então, talvez você tenha que controlar os dois de fato, né? Apesar de que algumas medicações servem para as duas coisas, né, doutor Gerardo? Sim, e na verdade servem para as duas coisas, exatamente que provavelmente a gente deve ter uma via fisiopatológica em comum, né? Eu acho que esse número não é à toa, né? 30%, 40%. Isso provavelmente denota uma via fisiopatológica em comum, então é natural, se a gente pensar numa via fisiopatológica comum, que as medicações vão servir para uma coisa e para outra, né? Que essa é a minha visão, na verdade. Eu gosto muito dessa interface da neuro com a psiquiatria, né? Eu também, a minha
minha formação, minha área específica é nessa área também, né? Andressa, foi onde a gente até se conheceu, né? Lá na epilepsia, sim. No serviço de epilepsia. E, enfim, eu acho muito interessante isso, e isso é um dos motivos, na verdade, pelo convite, né, que a gente fez para você, para a gente poder conversar um pouco sobre isso também, né? Dando continuidade, assim, às perguntas que fizeram lá, o que mais, Érico, tem aí de pergunta? A neurologista se sente confortável em atender psiquiatria ou há uma preferência no encaminhamento dos pacientes? Olha, confortável, não, porque eu acho imprescindível você ter uma formação completa a respeito do que você faz. Assim como a gente tem as especialidades dentro da neurologia, então, você tem a neurologia, mas você tem aquele que é especialista em distúrbio do movimento, demência, doenças neurodesmielinizantes, cefaleia. Então, da mesma forma que dentro da neurologia a gente procura fazer essa subdivisão, assim que a gente atende um paciente que tem uma doença psiquiátrica com impacto importante, a gente tem o dever de encaminhar. O que acontece é que muitas vezes o paciente, né, a gente fala que é tipo uma psicofobia. Uhum. Então, ele tem um pouquinho de preconceito de ir no psiquiatra. Então, ele vai no neuro, um neuro medica, por exemplo, para enxaqueca, só que aquela ansiedade não foi totalmente compensada, o transtorno de humor não foi totalmente compensado, né? Porque assim como o Dr. Gerardo estava colocando anteriormente, a gente tem vias comuns. Perfeito. Então, assim, a gente consegue parcialmente compensar. Né? Só que aí, muitas vezes daí fica subtratado. E aí cai naquilo que a gente estava falando, a resposta não é completa. Então, o ideal tratou a enxaqueca, tratou a cefaleia tensional, aí você sabe o que sobrou, né, do transtorno psiquiátrico. E fica até mais legal para o psiquiatra avaliar quando esse paciente está compensado da enxaqueca. Sim, porque quando a gente fala muito de ansiedade, enxaqueca, a ansiedade tanto é um gatilho, tá? Para provocar uma crise de enxaqueca, quanto ela é uma condição comórbida. E aquilo vai virando um ciclo vicioso, porque o paciente sabe, principalmente mulher, período menstrual, né? Já tem, né, tal do transtorno disfórico menstrual. Então, eu vou menstruar, eu vou ter crises. Isso vai aumentando a ansiedade. No que aumenta a ansiedade gera mais crise de enxaqueca ainda. Então, se você compensa a enxaqueca, vai sobrar essa parte psíquica. E aí você manda a bola para o psiquiatra e aí vocês que tem que se virar. Aí a gente vai dar o passo e vocês chutam pro gol. É assim. O ideal seria, se realmente seguisse essa linha terapêutica, né, doutor? Ah, sim. Com certeza, né? E eu tava vendo, né? A gente tava falando um pouquinho, né, da formação. Eu tomei muito contato com a cefaleia por meio da doutora Eliana Melhado, que é uma das melhores cefaliatras, né, do Brasil. E eu peguei muito gosto pela neurologia e pela cefaliatria por meio dela. Então, a gente começou a fazer trabalho acadêmico. Eu estava no 2º ano de faculdade, eu fui fazer trabalho com ela, né? E aí eu acabei pegando gosto pela neurologia e pela cefaleia. E é legal uma abordagem que eles têm no exterior a respeito de como deve ser tratado o paciente com dor de cabeça. Porque a dor de cabeça, a crise é só a ponta do iceberg. Em um dos congressos que a gente estava, né, pré-pandemia, lá em Los Angeles, lá eles têm centros. Existem centros de tratamento da dor de cabeça. Então, dentro desses centros, principalmente lá na Califórnia, o que eles têm? O neurologista, o psiquiatra, o psicólogo, o acupunturista, o dentista para tratar o distúrbio do ATM, aula de yoga, biofeedback, estratégias de relaxamento, tem personal trainer para introduzir, né, o paciente quebrar aquela rotina de sedentarismo. Então, quando a gente fala da crise de dor, a crise de dor é só um pedacinho da doença. É só um pedacinho da história, É só um pedacinho da história. Né? Tem muita coisa ainda por trás. Sem dúvida, né? Isso é uma abordagem fantástica, né? Essa abordagem multi, que eu acredito que funciona na cefaleia e em outras síndromes dolorosas crônicas também, sim, né? E que realmente a história é muito longa para ser contada só por um profissional, sim, né? Sim. E só um gancho que a Andressa nos comentou aqui, foi assim, da oportunidade de estágio que ela teve, foi assim, com a oportunidade de estágio que eu tive e que o doutor teve, essa oportunidade da gente ter, quando a gente está na nossa formação acadêmica, eu falo isso porque nós temos alguns acadêmicos de medicina que nos seguem e perguntam por que eu devo escolher psiquiatria, como é que é o mundo na profissão. É interessante isso, a gente sempre estagiar, né? Sempre acompanhar alguns chefes que nos dão aula, porque eu acho que abre a visão, né? Abre o leque de profissão.
Pô, é isso que eu gosto? Não é isso que eu gosto? E a hora de estar perto do profissional para possivelmente trabalhar nisso é na formação acadêmica. Então, acho de suma importância estagiar. Eu entrei na faculdade, eu queria fazer cirurgia. Né? Quando você passou no vestibular e tal, nossa, cirurgia. Né? Quero consertar as coisas, suturar, tal, mexer, pôr a mão na massa. Fiz até liga de cirurgia, né? Liga de cirurgia geral, cirurgia do trauma. E aí chega aquela fase, né? Pô, preciso fazer um trabalho científico. E aí eu fui, né, junto com a doutora Eliana, que ela era muito engajada nisso. Coincidência ou não, meu pai também é neurologista, mas ele nunca foi de falar, não, faz, né? Deixou sempre mostrou, Sim. sempre deixou muito à vontade. Perfeito. Né? Então, esse caminho é legal. E eu acho que eu conheci a neurologia da melhor forma, assim, da forma acho que mais prazerosa. Perfeito. Que é congresso, é trabalho, é discussão acadêmica, né? Porque o aluno de medicina, geralmente, ele conhece, né? Só pelo Machado. Pega o Ângelo Machado, aquele livro. Ângelo Machado. As vias, né? Então, quem que não lembra do coitado, né? Do Ângelo Machado. Então, assim, pega e fala, gente, que coisa difícil, que coisa complexa. Então, assim, eu comecei a neurologia pelo filé. Pela essa parte acadêmica de discussão. E aí, se você pega o gosto, tudo aquilo que é difícil, aí deslancha. Agora, vocês estavam falando aqui, gente, eu estava lembrando de uma pergunta que recorrentemente me fazem, principalmente os alunos acadêmicos, né? Sim. Doutor, eu gosto de neurologia e psiquiatria, como é que eu sei que eu vou fazer neurologia ou psiquiatria? Residente, né? Puta, eu gosto também de neurologia, o que fazer? E aí? Não, no caso, o residente de psiquiatria, eu falo, já foi, velho. Já fez a sua escolha. Abraça a causa e vai. Agora em relação aos acadêmicos, é muito interessante, né? Essa pergunta, porque... Como que a gente pode ajudar essas pessoas, hein? O que é que você tem para dizer sobre isso, Érico? Olha, primeiro de tudo, na formação acadêmica, faça estágios. Segundo, troque experiências, troque ideias, vá a congressos, como a doutora foi, eu fui, você foi. E terceiro, sempre eu falo uma coisa assim, nós temos na nossa formação acadêmica 6 anos para escolher o que nós vamos fazer de residência, né? Alguns não escolhem nada, alguns decidem realmente por fazer plantão, enfim. Mas eu acho que o X da questão é você sempre estar próximo de algum preceptor, de algum professor, e pedir para acompanhar, e pedir para estagiar, e pedir para mostrar como é que é a rotina, porque às vezes os acadêmicos assistem muito House, assistem muito Chicago Fire, assistem muito... que na verdade a vida é Grey's Anatomy, estava me falando, que na verdade não é essa a realidade, ou talvez não seja na plenitude essa realidade. Uma parte da realidade. Perfeito. Então você vivenciar na prática, bom, quero neurologia, vou acompanhar ela. Pô, gostei do que ela faz, acho que eu vou, assim como ela seguiu a doutora Eliana Melhado. Muitos vão te seguir, muitos vão seguir o doutor Gerardo, e assim vai. Eu acho que é por aí que é o caminho. Gostei. Foi bem? E assim, eu penso assim, a neurologia e a psiquiatria, que né, a gente já abordou, elas partiram em tópicos comuns. Então, né, a gente até estava vendo outro dia no ambulatório que existe, né, já foi falado sobre uma personalidade migranosa. Então, lá em 1937, o Wolff começou a estudar qual seria, né, que nem tem o biotipo, né, qual seria o perfil do paciente com enxaqueca, né? E aí a gente consegue falar um monte de coisa sobre perfil mais ansioso, preocupado, pessoas muito rígidas, né, que têm, às vezes, dificuldade de se moldar numa situação ou outra situação. Então, isso daí começou em 1937, essa questão de... E assim, a gente não tinha todo esse conhecimento, né, das vias de neurotransmissores, né, porque partilha muita coisa em comum. Né? E até a gente fala assim, né, por que tem paciente que sente mais dor do que outros? Né? Seja por um ferimento externo, seja uma dor que não tem como você medir. Você não mede a dor da fibromialgia, você não mede a dor da enxaqueca. É pela própria neurotransmissão. Né? E aí, uma questão legal da gente sempre colocar, seja para leigo, seja para paciente, é a questão do abuso de medicação. Né? E uma coisa vai puxando a outra. Indivíduos mais ansiosos usam mais medicação. Abuso de medicação leva à cronificação da dor. Cada vez que você usa mais e mais analgésicos, você está fazendo o quê? Você está diminuindo o seu limiar da dor. E você diminui a eficácia, a resposta terapêutica, porque você faz toda uma desregulação serotoninérgica. E a serotonina está o quê? Tá, né? O Dr. Gerardo pode fazer uma lista aí até o final do podcast.
Tá em tudo. Tá em tudo. Então, assim, uma coisa vai alavancando a outra. Por isso que é difícil você romper esse ciclo vicioso, muitas vezes só com um profissional. E sejamos honestos, esse ciclo está altamente demandado aí na nossa sociedade, né? Tô com dor, vou tomar sim, porque eu falo assim, dose. Farmácia às vezes parece supermercado. Exatamente. Você pega a cestinha, higieniza as mãos e aí você vai, né, fazendo. Qual que é bom pra dor? É por aí, é por aí. Fora o funcionário, claro, ele não tem culpa nenhuma disso, aí ele fala, você não quer aproveitar as nossas ofertas? Então fica dá o seu CPF, Toma aqui, vamos ver o CPF, exato. seu CPF. Verdade. Você aqui tá com 10%, você não tá precisando. Olha lá, esse é bom pra dor. E esse associado a esse tem 30% de desconto. Gente, são sintomas da nossa sociedade, né? Perfeito. Doutor, qual pergunta aí que mandaram mais aí? Mandaram agora saindo um pouco da questão da cefaleia, né? Mas acho que aqui, dentro dessa interface aqui da neuro, da psiquiatria que a gente tem falado, né? Estão abordando aqui um pouco sobre a questão das síndromes demenciais, né? Então, duas perguntas que estão muito semelhantes aqui, uma do Dr. Túlio e outra do Dr. Luiz Felipe Gomes, eles falam assim, um paciente idoso que apresenta sintomas cognitivos, né? E também comportamentais. Qual a especialidade que ele deveria ir? Bom, primeiro, a gente sempre tem que descartar a causa orgânica, né? Então, quando fala assim, em sintoma cognitivo, principalmente perda de memória, todo mundo lembra do Alzheimer. Mas a gente tem que lembrar das condições que podem mimetizar a perda de memória. Então, paciente com deficiência de B12 pronunciada, neuroinfecções, como, por exemplo, a sífilis, tireoidopatias. A gente tem distúrbios metabólicos que mimetizam a falta de memória. Então, seria como a gente fala, né, uma demência reversível. Então, você repõe a B12, você trata a doença subjacente e esse indivíduo, né, ele recobra qual era o seu perfil basal. Ou então, ele tem uma perda de memória, só que você tem uma condição psiquiátrica sobreposta. Isso é muito comum. Então, às vezes, tem paciente de faixa etária, assim, relativamente jovem, 40, 50 anos, vai no consultório, doutor, eu tô com perda de memória, não sei onde eu coloquei as coisas e tal. Aí você começa, você dorme bem? Você tá estressado? Como que é a tua alimentação? Como que é a sua rotina? E você vê uma ansiedade, assim, importantíssima. E o que a gente faz nesses casos, né? Trata a condição associada. Então, tratou a depressão, tratou a ansiedade, o que sobrou? Será que é uma demência? Uma doença orgânica? A gente sempre descartar. Então, descartou a causa orgânica, aí a gente passa a bola para a psiquiatria. É comum você ter as duas coisas. Então, Alzheimer e depressão, doença de Parkinson e depressão, enxaqueca, depressão, ansiedade, é muito comum esse casamento aí. De fato, uma das coisas que a gente sempre fala, né? Eu sou dentro da psiquiatria, eu sou psicogeriatra, né? E durante muito tempo o Congresso Brasileiro de Psiquiatria sempre tinha uma mesa que era depressão ou demência, ou... Então, vários grupos, né, de estudiosos, super bem intencionados, eles faziam características para você diferenciar de depressão ou demência. A gente sabe hoje que, na verdade, o que a gente tem que falar é depressão e demência, né? Porque a depressão ela pode ser o início de um quadro demencial, ela pode dar sintomas cognitivos que vão mimetizar um quadro demencial, ela pode ser consequência do diagnóstico, né? Principalmente o paciente que ainda está preservado na sua cognição, que recebe esse diagnóstico, é muito impactante, a gente sabe como que é o impacto, né, de falar Alzheimer ou uma demência, né? Então, inclusive associado até com maior taxa de suicídio, né, depois pós-diagnóstico. Enfim, a gente tem que falar de condições associadas, né? A gente roda, a gente sempre cai nessa interface neuropsiquiatria, né? O importante que a doutora Andressa falou que é descartar causas orgânicas, né? Tratar condições associadas e aí sim você, nem todo perda de memória é demência, como muitos chegam no nosso consultório, né? Então é importante a gente estar bem atento aí nisso, né? E encaminhando a uma outra pergunta, quem devo procurar com suspeita? Eu acho que o neurologista e o psiquiatra, sim, né? Desde que, assim, pode ser o neurologista ou o psiquiatra, desde que a pessoa tenha esse raciocínio, essa clareza de raciocínio clínico, né? Exatamente. É isso. E perda de memória tá virando sequela de Covid no consultório de vocês? Como que tá? Ah, sim. Aparecido bastante. Muito sintoma, no nosso caso, pelo menos no meu, muito associada a sintomas
emocionais, né? Então, a pessoa ela tem fobia de ter de novo, ela está vivendo muitas vezes o luto de ter perdido um parente nessa situação, né, de Covid, medo de passar, medo de pegar, né? Então, isso tudo, como a gente estava falando até agora, né, bastante associado a déficits cognitivos, né? E na sua experiência, você tem apresentado todos os dias, pode ser em consultório, pode ser no ambulatório. Assim, você pode, né, de 10 pacientes, 2 daqueles lá vão referir cefaleia pós-Covid, sintoma neurológico pós-Covid. O que a gente mais tem notado é a questão da cefaleia, desatenção e dificuldade de iniciar o sono. Provavelmente essa dificuldade de iniciar o sono é devido à ansiedade que gerou, né? Que nem o próprio doutor falou. Hospitalização, luto, tudo um mecanismo que envolta, né? E essa zona de incerteza que a gente vive. Isso. Né? Pandemia, quem que é o próximo a pegar, quem já pegou, quando é a minha dose da vacina. Então, tudo isso gera uma expectativa, né? Mas, assim, sobre a cefaleia, a gente vê 3 cenários mais comuns dentro do Covid. Então, assim, pacientes que nunca tiveram cefaleia e eles passam a ter cefaleia depois do Covid. É uma situação. Outra situação, o paciente já era um enxaquecoso prévio, estava compensado, depois do acometimento da Covid, passa a não responder à medicação, ou você precisa associar. Então, o paciente usava uma droga uma vez à noite, estava beleza. Você precisa associar 2, 3 drogas e não tem aquela resposta ainda satisfatória. E a terceira situação, que é a mais grave, que aí a gente vê mais em ambiente hospitalar, é a dor de cabeça como um sintoma de uma doença secundária COVID, né? Porque quando a gente fala de cefaleia, a cefaleia a gente divide em primária e secundária. Primária, ela é o sintoma e a doença. Enxaqueca. Acabou. Secundária, ela é o sintoma de uma doença. Então, cefaleia é sintoma de dengue, de meningite, de Covid. Tumor. E aí dentro, sim, os tumores também. Então, dentro da Covid, a gente vê muito acidente vascular cerebral, hemorragias e trombose venosa cerebral, né, que cursa com aquela dor de cabeça crônica, progressiva, não responsiva, né, à medicação, então fica assim, uma cefaleia devido à trombose causada pela Covid. Então, assim, tem esses 3 cenários que a gente tem que distinguir. Então, por isso que é necessário você procurar atendimento médico, né, para pelo menos ter uma elucidação diagnóstica. Não, tá bom, você tá com cefaleia porque você teve a Covid, você tá mais preocupado, ou então não, é um caso grave, e só realmente, né, o médico que vai saber avaliar, né, essa dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça tensional, essa é uma dor de cabeça que eu tenho que, né, a gente fala de sinais de alarme, né, então aí que tá a importância de procurar atendimento médico e evitar a automedicação, né? Doutora André, você estava falando agora dos sinais de alarme. Que sinais de alarme assim, mais importantes a gente deveria se ater numa questão da cefaleia? Bom, a gente sempre tem que pensar quando procurar atendimento e o que me assusta. Então, paciente que não tinha dor de cabeça, começou com um padrão novo. Quando houve mudança na característica, início após os 50 anos, que eu tenho que pensar também em outras etiologias, então, arterite temporal, né, também é uma condição associada, como é de pacientes maiores que 50 anos. Quando você tem algum déficit focal, então o paciente começa com formigamento, perda de força, né, isso a gente chama de sinal focal. Então, o paciente tem dor de cabeça, tá dando um choquinho na mão, será que é uma crise focal? O paciente está com perda de força de um lado do corpo, diplopia, está enxergando duplo, né? A gente fala de baixa acuidade visual, que pode ser um sintoma de hipertensão intracraniana. Quando tem alguma neoplasia associada, então, o paciente é HIV positivo, começou com uma dor de cabeça, a gente tem a neurotóxico, a neurocripto, que também pode causar dor de cabeça. Então, assim, é basicamente isso, pacientes mais idosos, sinais focais, pior dor da vida, tá? Condições associadas, né? Então sempre ficar atento, imunossuprimido, né? Paciente em tratamento. Legal. Ficou bastante elucidativo, né? Sensacional. Então vocês têm que assistir esse podcast até o final, Gente. Vão adorar. É verdade. Muito bom. Ó, doutora. Eu sei que a doutora tá tomando uma tem uma aguinha no copo. Ó,
Caneca do Psique Mais, doutora. Agora sim, hein? Tá te presenteando. Obrigadão. Ó. Tá? Vamos lá, gente. Bacana, ó. Você merece, doutora. Obrigada. De nada. Vamos falar, o gênio da lâmpada apareceu com os Coca Zero lá. E peraí, que é isso, pô? Mas não pode? Coca Zero. Você lembra, gente, o dia que eu coloquei água na Coca? Claro. Gerardo? Claro. Sensacional. Traumatizou. Ele ficou sem falar comigo uns 5 dias, mas tá bom, tá bom. Não foi tanto tempo, eu não aguento ficar 5 Tá dias sem falar com evitando você. abuso dos cafeinados, Pois né? Pois é, Abuso de cafeinado. cafeína, leva crise de Cocanados, enxaqueca. já temos aqui. Aí, ó. Aí, ó. Quem- Aqui é quem vai como não socorrer. fazer, né? Diga Bom, lá. mas aí tem uma pergunta, na verdade, uma solicitação, né? Falar sobre síndromes demenciais, mas aí nós temos também a nossa aula de síndromes demenciais, que hoje chama transtornos neurocognitivos, né? Sim. Que está lá no nosso YouTube, né? Então é só checar lá, a aula está lá no YouTube, aí você assiste, Isso. né? É a Carol que pediu. Uhum. E aí qualquer dúvida também a gente responde aqui nos canais da Chama, Psique Mais. isso, acho que é Caroline Ballardin, né, que fez a pergunta, é a nossa aluna do Psique Mais. Então tá lá fazendo simulado, estudando, manda feedback, mentoria, é isso aí, Carol. Provavelmente Mochila virtual, hein? Tá. Tô vendo, cefaleia, Tá. demência, o negócio aqui tá alto nível, Tá, hein? Então, estamos de tentando. parabéns. Obrigado, doutora. Estamos tentando. E aí ela perguntou, então, assim, quem quiser, para o público geral, vou voltar aqui, no nosso link na bio, tem lá YouTube. Você clica lá, tem várias opções, e você pode clicar no YouTube que você vai ser direcionado para lá, de imediato, tá? Fala assim, clica aqui em cima, aqui, ó, vou deixar link. Ou então, nosso diretor está explicando, clica aqui em cima que você vai ser direcionado para já lá no nosso YouTube, ok? Deixa o seu like, se inscreva Deixa seu no like, se canal. inscreva, toda aquela parada lá que você não canal, aguenta, Minha, mas minha curta isso filha, aqui. minha filha falou, mamãe, na hora que você estiver falando, você fala assim, deixa o seu like, se inscreva no canal. No canal, ai, que bonitinho. Tá sabendo se inscrever no canal. 4 aninhos tá... A nova era já tá toda... Dizem que crianças começam a mexer assim já, né? curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Já Exatamente. Na sequência. É o mundo... É verdade. Aproveita pra mandar pra um amigo, É o faz mundo 40 moderno. minutos de podcast. Gente. E a gente não pediu um like até agora, então Ó, aproveita. pegando o gancho da nossa ilustre convidada, mande para um colega, deixe um like, compartilhe, tá? Porque isso é importante para a gente continuar desenvolvendo esse conteúdo para vocês. A gente sabe que, poxa, tomamos um tempo da doutora Andressa, que gentilmente veio aqui bater esse papo com a gente. Então, sempre é importante, tá? Deixe o like, compartilhe e vamos juntos aí produzir esse conteúdo, certo? É isso aí. É isso, Érico? É isso. Então, queria agradecer demais a presença da doutora Andressa, Eu que que agradeço. abrilhantou aqui o nosso Obrigada. programa, nosso podcast, com vários conhecimentos, várias coisas que foram elucidadas. Eu acho que vai ser de extrema riqueza para quem assistir, né? Adorei. E é isso aí, Andressa. Volte sempre, tá bom? Muito obrigado Obrigada. pela sua Obrigada. presença. Próxima vez vai ter caneca. Vai ter Vai. caneca Eu sempre Tem- vou você. comer com o brinde aqui, hein? Tem a outra, né? Essa é branca com detalhe azul. A entendi. outra é azul com detalhe branco. Olha, eu vou né? cobrar, hein? Doutora, A gente quer falar suas considerações finais pra gente? Queria agradecer a todo mundo que assiste, apoia a iniciativa, né? A gente sabe, né, que o conhecimento, eu acho que é a maior riqueza que a gente tem. Né? Então, assim, para você proporcionar conhecimento, você tem que estudar e você tem que esclarecer. Então, não adianta você ser um indivíduo erudito, um médico erudito. Você tem que saber passar a informação e fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, essa questão do canal de vocês é muito bacana, até acho que para quebrar, né, essa neurofobia, essa psiquifobia, né? Nós somos gente. Nós somos gente também, então... Temos os mesmos sentimentos, as mesmas dúvidas, as mesmas doenças. Então, acho que o canal de vocês aproxima a gente do público, seja acadêmico, seja paciente, seja espectador, né, das mídias sociais. Então, eu acho que é isso. Parabéns, obrigada. Pra finalizar, eu queria um vamos brinde que com a vamos. doutora aqui, ó, do Ah. Caneca Psique Mais, nós três, ó. Vamos lá pra aquela câmera. Aí Gente, sim, ó. Psique Mais, a sua plataforma em psiquiatria. Tchau.